Questão da primeira fase da UES de funções inorgânicas. Vamos à leitura. As tatuagens já existem há alguns anos, mas seu uso ultimamente tem se intensificado. A técnica utilizada nas tatuagens permanentes consiste em introduzir na derme, com o auxílio de agulhas, pigmentos que ficam retidos nas células da pele. Os pigmentos mais comuns e suas cores específicas são as seguintes: preto, sulfeto de mercúrio; amarelo ou vermelho, sais de cádmio; verde, sais de crômio; castanho, rosa e amarelo, sais de ferro; branco, óxido de titânio; azul, sais de cobalto. No que diz respeito aos pigmentos e suas cores, assinale a opção ou a afirmação verdadeira. Então nós temos aí 4 itens e vamos analisar cada um em detalhes. Item A. O sulfeto de mercúrio é tóxico porque é um composto químico orgânico. E aí, sulfeto de mercúrio. Ora, meus amigos, sulfeto de mercúrio é um sal. Vamos considerar o mercúrio 2+, que é um dos cátions mais comuns do mercúrio. O sulfeto é o S2-. Nós temos aqui um cátion, mercúrio 2+, e o sulfeto, que é o S2-. Quando as cargas são iguais, simplesmente a gente cancela. Então, esse HGS, ele é chamado de sulfeto de mercúrio 2. Sulfeto de mercúrio 2. E isso é um sal. Ele diz aí no item A que o sulfeto de mercúrio é um composto orgânico. Então, com certeza, esse item é um item falso. Aproveita aqui para dizer que o mercúrio tem 2 cátions, o mercúrio 2 e o mercúrio 1. Só que o mercúrio 1 tem uma curiosidade, ele não é Hg1+, ele é Hg2+. Isso é o mercúrio 1. Ele é encontrado na forma de como se fosse um dímero, HgHg. Cada Hg é um mais, por isso que fica Hg2+. Então isso é o mercúrio 1. Com o S2-, nós teríamos o quê? De novo, as cargas são iguais, você cancela. Ficaria Hg2S. E aí, ó, Hg2S, veja que no composto anterior, como o sulfeto é -2, ó, o mercúrio é +2. Aqui, como o sulfeto é -2, dá para ver aqui que cada mercúrio é +1. Cuidado, aqui 2+ é a carga do dímero todo. Aqui eu estou colocando a carga de cada mercúrio. 2 vezes +1, +2. Com -2, 0. Então, isso é o sulfeto de mercúrio 1. Então, a rigor, quando ele fala, inclusive, sulfeto de mercúrio, ele deveria dizer sulfeto de mercúrio 1 ou sulfeto de mercúrio 2. Porque se não diz nada, a gente não fica sabendo a rigor qual é o sulfeto de mercúrio que ele está falando. Se é o 1 ou 2. Sulfeto de mercúrio 1, também chamado de mercuroso, e sulfeto de mercúrio 2, também chamado de mercúrico. Então, item A, falso. Vamos para o item B. Item B diz assim: o cádmio é um metal de transição, localizado no 5º período da tabela periódica. A UES não fornece tabela periódica, ela fornece os números atômicos e os números de massa de todos os elementos que forem ser perguntados, né, na prova. Então, o cádmio ele tem número atômico 48. Se ele tem 48 prótons, ele tem também 48 elétrons, já que o átomo é uma espécie neutra. Usando o diagrama de Linus Pauling, vamos fazer a distribuição para 48 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Vamos ver aí, ó. 48 elétrons. 10, 20, 30 e 8, 48. Então, ele tem subnível mais energético, o 4d10. O diagrama de Linus Pauling está em ordem crescente de energia. Então, 4d10 é o subnível mais energético, que nesse caso não está coincidindo com o mais externo. Subnível mais externo é o 5s2. O 4d10, ele está na 4ª camada, número quântico principal 4. Enquanto o 5s2 está na 5ª camada, número quântico principal 5.
Quando o subnível mais energético termina em SOP, ele é um elemento representativo. Quando o subnível mais energético termina em D, ele é um elemento de transição. Ele é um elemento de transição, também chamado de transição simples, também chamado de transição externa. Cuidado com esses três sinônimos. Quando o subnível mais energético é do tipo D, nós temos um elemento de transição, transição simples ou transição externa. Quando o subnível mais energético é F, aí nós temos um elemento de transição interna, que são aqueles lantanídeos ou actinídeos que ficam lá naquelas duas filas abaixo da tabela periódica. São os lantanídeos e actinídeos. SOP representativos, D, transição, transição simples ou transição externa, F, transição interna, lantanídeos ou actinídeos. Muito bem. Então, vamos agora saber qual é a regra para dizer a família. Quando o elemento é de transição externa, para dizer a família, você soma os elétrons dos subníveis mais externo com o mais energético. Então, mais externo, 2 elétrons. Mais energético, 10 elétrons. Então, ele é da família 12. Família 12. E para dizer o período, olha o maior número quântico principal. Ele é do 5º período. Ele é da família 12 do 5º período. Então, esse item, o que foi que ele disse? Ele disse que o cádmio é um metal de transição, correto? Metal de transição, localizado no 5º período, correto, da tabela periódica. E ainda, a gente ainda diz mais. Ele não só é apenas do 5º período, mas como também é da família 12. Então, encontramos o nosso item correto, B de bola. Vamos provar agora porque que os demais itens são falsos, ok? Item C. Item C diz assim: o óxido de titânio apresenta cor branca devido à sua obtenção a partir de uma reação de um ácido e de uma base. Pessoal, os óxidos não são produzidos a partir de um sal e uma base. Todos nós sabemos, ele diz a partir de um ácido e uma base. Todos nós sabemos que um ácido reage com uma base para produzir sal e água. Então, uma reação de neutralização não vai produzir um óxido. Exemplo, HCl reagindo com uma base, CaOH2, vai produzir um sal. O sal é sempre formado pela parte positiva da base, que é o cálcio 2+, e pela parte negativa do ácido, que é o Cl-. Cálcio 2+ com Cl-, você sabe como é que a gente descobre o sal. Coloca o cátion na frente, o ânion depois, e inverte as cargas. Fica CaCl2. Cloreto de cálcio não é CaCl, é CaCl2. E H2O. Para balancear a reação, como tem dois cloros, a gente bota 2HCl. Como tem 2H+ e 2OH-, vai produzir 2H2O. A reação está balanceada. Então, esse item é falso. Um óxido não é produzido a partir de uma reação de um ácido e uma base. E você pergunta, Alexandre, como é que são obtidos os óxidos? Os óxidos são obtidos, geralmente, uma boa parte dos minérios são óxidos. Então, você já obtém os óxidos na natureza, na forma em que eles são encontrados. Alguns óxidos são também formados a partir da reação de decomposição de sais, como, por exemplo, o carbonato de cálcio. Quando você aquece o carbonato de cálcio, ele se decompõe em 2 óxidos, o CaO, que é o óxido de cálcio, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, está aí um sal sofrendo decomposição, formando o óxido básico, que é o óxido de cálcio, e aqui um óxido ácido, que é o CO2. Ok? Então, com certeza falso, as reações de neutralização produzem sais e não óxidos. E o item D? A cor azul dos sais de cobalto é devido à ligação do hidrogênio com o metal. Sal, ligação do hidrogênio com o metal, falso. O sal, ele tem um cátion e um ânion, né? Inclusive, nem todo sal é branco. O sal de cozinha é branco. Muitos sais com cátions da família 1A, 2A, são brancos. Mas sais com elementos de transição, como o cobalto ele é da família 9 do 4º período.
é um elemento de transição. Então tem sais de toda cor, tem sal verde, azul, laranja, vermelho, preto, tem amarelo, laranja, tem sal de toda cor, ok? Os sais que a gente está mais em contato são sais de cátions da família 1A e 2A, são brancos. Mas sais com cátions de metais de transição, muitos deles são coloridos. Inclusive, cores aí, tem sal rosa, Alexandre, que eu acho lindo. A cor rosa tem sal pink, para quem gosta dessa cor, ok? Então tem sal de toda cor. E até uma curiosidade, nem todo sal é salgado, ainda tem isso, tem sal amargo, ok? Para a gente abrir a nossa mente em relação aos sais, já que tem gente que o único sal que viu foi o sal de cozinha para salgar a carne do churrasco, né? Ok? Então, o único item correto é o item B de bola. B de bola, item dessa questão que revisou funções inorgânicas, distribuição eletrônica, localização dos elementos na tabela periódica, sais, ácidos, bases, óxidos, questão que valeu a pena.